Há uma semana atrás, no Congresso Nacional do Sistema, estávamos todos lá, e eu fiz um apanhado. Rosana sabe bem disso. Quando nós olhamos para os registros dos órgãos de defesa do consumidor, as reclamações dos PROCONs, dos 10 temas mais reclamados, 7 temas, Daniela, 7 temas são temas regulados. São temas, Fabiana, que significam que detém a intervenção do Estado. Os contratos são disciplinados pelo Estado. Ora, se os contratos são disciplinados pelo Estado, e na ordem constitucional, no Estado constitucional, o direito do consumidor é considerado um direito e uma garantia fundamental, como pode, na prática, a realização de taxa de juros, de excesso, chegar a esse ponto? Como é que pode o Estado regular e permitir que sejam as maiores demandas contratos que passam pelo crivo do Estado? Não é o cidadão, não é... Claro que é o princípio da boa-fé, da empresa que assina esse contrato. Mas é evidente que nós estamos a falar aqui de uma tremenda lacuna, de uma tremenda necessidade, que também nós possamos voltar o olhar para o nascedouro de todos os conflitos, para que não haja judicialização, para que não haja uma avalanche, para que os juizados não fiquem abarrotados, meu caro Walter. E onde é que está o nascedouro? O nascedouro dos conflitos está na conduta casuística de um funcionário, de um representante da empresa, ou está na maneira como o contrato é moldado, como um contrato de concessão é redigido? Também é importante dizer que a atividade financeira, segundo me conste, é uma atividade regulada. Eu tenho um regulador que é parte do Estado brasileiro, que está submetido às normas constitucionais, aos direitos fundamentais, e não é dado nenhuma opção a ele, salvo uma leitura, que eu diria, contrária, do artigo 5º, inciso 32, que prescreve expressamente que o Estado promoverá, na forma da lei, a forma da lei nos termos do artigo 48 do ADCT, atos e disposições constitucionais transitórias, é o Código de Defesa do Consumidor. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Vejam as senhoras e os senhores, nós podemos olhar para tudo isso e continuarmos nesse processo, e é importante que seja assim, da teoria da decisão judicial, de que vá ao judiciário, nós possamos garantir aos consumidores o exercício do direito, a renegociação, que haja um projeto de lei que possa melhorar e estabelecer esses limites. Mas me parece, na parte que me competia, trazer algumas reflexões, é olhar também para a administração pública. E eu fico muito à vontade de dizer isso, porque dediquei 23 anos da minha vida à administração pública. Passei 15 anos no PROCON São Paulo e quase 8 no DPDC. Então, fico muito à vontade de dizer que é necessário olhar do ponto de vista científico a teoria da decisão aplicável à administração pública, a esses contratos regulados, a esses contratos, minha cara Daniela, que tem a ver com financiamento, que tem a ver com crédito, que tem a ver com crédito consignado, como você bem disse, porque, ao que me conste, isso não nasce simplesmente de uma relação privada. Isso nasce de um processo de regulação de um Estado, de um órgão do Estado brasileiro, que está submetido aos limites. Os princípios não são apenas orientações, são limites. São limites a uma interpretação e o limite a uma construção da decisão. E como posso estabelecer uma regulação que no dia a dia causa, eu diria, uma verdadeira tragédia para milhões de consumidores que socorrem da Defensoria Pública, dos PROCONs, das entidades civis, do Ministério Público e do Poder Judiciário? Como não olhar para este processo? Como não olhar para esta regulação, para esses contratos, uma nova teoria da decisão? O texto não consta isso, mas a norma, como é materializada pela administração, talvez
possa ser repensada numa nova forma ou numa nova perspectiva de um controle de constitucionalidade, face aos deveres, face à intangibilidade dos direitos fundamentais. Nós não podemos ser condenados a enxugar gelo o resto da vida. Camus dizia, parafraseando o mito de Sísifo, roubou o fogo dos deuses e foi condenado a todos os dias subir uma montanha rolando uma pedra. No final do dia a pedra voltava e ele tinha que rolar a pedra novamente. Era uma tragédia, evidentemente, que nós não temos... Nós não queremos isso para nenhum brasileiro e para nenhum consumidor. Mas o Camus dizia, talvez como alento, que talvez o único momento desse processo tão doloroso, de todos os dias levantar e rolar a pedra para cima, é que no momento em que ele deixa a pedra, ele goza de uma liberdade. E essa liberdade talvez fosse o momento mais fantástico. Mas eu diria que talvez o que nós queremos não é rolar a pedra todos os dias. Patrícia, eu peguei os contratos de transporte público do Rio de Janeiro, um projeto que a gente está fazendo aqui na FGV, voltado para serviço público, transporte urbano. Eu fiquei estarrecido. Suzana, não tem cláusula de defesa no consumidor. Eu cuido da equação financeira, eu cuido do resultado, eu cuido da rentabilidade. O consumidor não existe. Depois você vai no juizado reclamar da passagem do ônibus, do atraso, adianta. Por isso você elegeu um governador, ele tem que cumprir com as normas, tem que editar normas, tem a Assembleia, que também está vinculada, tem um contrato de regulação, Tribunal de Contas, eu tenho toda uma estrutura estatal. O que nos falta? Talvez reforçar uma teoria da decisão do ponto de vista administrativo. Se no contrato não está prevista a defesa do consumidor, quando você acha que a empresa vai se preocupar com o consumidor? Vai ficar apenas no momento que você entrar com uma ação, ingressar com uma ação. Então vejam, as senhoras e os senhores, eu não quero passar meu tempo, o Walter já está aqui já preocupadíssimo. O que eu queria trazer eram essas as contribuições, essas as reflexões. Acho que a gente tem algo mais novo do que a subsunção, que data de 1700 com Peirce, talvez pudesse chegar até 40, 50, com Heidegger já estava bom. E ele dizia, Gadamer dizia, é a linguagem nos traz um horizonte de sentido. O homem é atirado na vida e começa a dar significado às relações e às coisas. Mas é necessário que nesse significado que nós emprestamos nesse horizonte, meu caro Hector, esteja sobretudo os direitos fundamentais. A dignidade da pessoa, o processo civilizatório, a dignidade de todos nós. Muito obrigado. Essa mesa aqui é um problema até porque para mim, o maior brilho da organização desse evento, mas eu já tinha feito menção à Suzana, porque eu sou suspeito para falar da Suzana, mas até ontem pela fala de eterna aluna, mas de estudante eterna, que esse é o mais importante, da professora Fabiana ontem, eu acho que ela foi inspiradora, aquela sua fala na abertura junto com o Guilherme. E aí eu estava entusiasmado para passar a palavra para ti, nesse dia complicado de trânsito aqui para variar, e ainda bem que não foi naquele dia que houve a manifestação dos professores. Mas, lembrando da manifestação dos professores, eu já vou te passar a palavra com o tempo estourado. O Estado, doutor Ricardo, ele precisa, a gente só uma reflexão aqui de mediador, já que a gente não vai ter mais tempo, para respeitar o horário, as programações de todos, tem uma linguagem musical interessante de um sujeito muito inteligente que morreu muito cedo, que diz que o problema são problemas e não correr atrás da maneira certa de solucionar. E o Brasil é uma democracia muito nova e a gente é muito entusiasmado. Mas o problema é que o problema está aí. A Defensoria já falou, o problema está aí. Então a gente tem que correr atrás do problema e vamos empurrar a pedra para cima. É difícil, né? Realmente é uma dialética complicada. E a gente tem que realmente discutir, pensar, abrir realmente esses pensamentos para muito novo, impondo essa responsabilidade para uma... Vocês pegam as outras democracias que são emergentes do BRICS, e uma não é democracia, mas às vezes é mais democrática do que a nossa democracia. Estou falando da China. É sério isso? São milenares, seculares, e a gente aqui são milenares mesmo.
É só olhar o artigo da professora Weidan na nossa revista. As nossas fontes bibliográficas são 25 anos da Constituição, 20 do Código, e ela vai lá e fala dinastia Ming, 2000 anos de tradição sobre aquele conhecimento sobre mediação. É uma covardia com a gente. Então nós somos uma democracia muito nova que agora ficou na dianteira realmente do crescimento. O Dr. Ricardo colocou muito bem, e a responsabilidade é dada para uma democracia muito jovem, com problemas de adulto já. Então essa crise nossa vai resolver no divã. Realmente é um problema para o divã mesmo, mas é um pensamento aqui para a cátedra mesmo, para essa casa abençoada aqui, que já foi uma casa senatorial, hoje é uma casa de conhecimento. Está aí o busto do Rui Barbosa, que é o maior testemunho do bom direito. É um problema nosso esse, quem vai resolver somos nós realmente, tá? Então passo de imediato, doutora Fabiana, desculpe eu tomar 3 minutos da sua fala, porque vai ser o encerramento brilhante, você vai ter o desconto de acréscimo de 3 minutos, tá? Pena de eu perder meu voo. E pessoal, me desculpa, eu preciso só fazer referência, vou abrir mão da minha imparcialidade, vou fazer um merchandising por minha conta da obra da professora Fabiana Barleta, que em matéria de superendividamento e em matéria, doutor Ricardo, de uma necessidade de fixação de normas ou de princípios, eu quero crer, até por lá em Brasília ter muito trabalho na área de gerontologia, com as associações que tem lá em Brasília, a doutora Fabiana tem essa obra muito importante que está aqui, que é o direito à saúde da pessoa idosa. E o que ela faz? Ela faz o resgate do princípio não vou falar da hipervulnerabilidade ainda, mas principalmente do respeito ao idoso no país, que não é uma questão que o direito precisaria estar tratando se nós não tivéssemos educacional, na nossa tradição, o respeito ao mais velho. E quando a gente realça muito a defesa do idoso, significa que individualmente o idoso não é muito respeitado. Eu preciso da lei para trazer realmente essa fixação de respeito ao idoso. Então essa é uma obra muito importante, porque o Brasil é o país que, por exemplo, no contrato do transporte, o idoso que tem o direito declarado à isenção da tarifa, ele é quase que deixado na parada de ônibus, quando não se demorar a embarcar, é derrubado no embarque do ônibus. Então essa obra é uma obra muito importante, principalmente quando ela concilia com o interesse do menor, porque o menor a gente vê a fragilidade, às vezes não vê no idoso, mas o idoso é frágil, e eu passo a palavra já para te inspirar, para que traga esse conhecimento para o superendividamento, né? Fabiana. Bom dia a todos. Agradeço muito, Walter, essa introdução à minha fala, que evidentemente vai se voltar para a questão do idoso. Cumprimento todos. Cumprimento todos os colegas que palestraram antes de mim, Dr. Ricardo Morishita, doutora Daniela Jaques, doutora Larissa Davidovich. Tenho certeza que as contribuições foram maravilhosas. A doutor Ricardo tive oportunidade ainda de apreciar as das doutoras defensoras públicas, não, mas elas me disseram aqui, dentro do que foi possível, o que foi discutido. Eu peço desculpas por ter chegado atrasada em virtude dessa chuva e de coisas que aconteceram lá pelo lugar onde eu moro e que dificultaram o meu acesso. De todo modo, é uma grande alegria estar aqui com os senhores, não só alunos, mas também profissionais, discutindo a importante questão do superendividamento. Ao falar de superendividamento, dentro desse viés que o Walter colocou nesse momento para mim, que é a partir do viés do idoso, é falar do superendividamento de uma população extremamente vulnerável. Nas palavras
do projeto que atualiza o Código de Defesa do Consumidor dentro da seara da previsão do que seja superendividamento, da prevenção e do tratamento, quando se fala daquela pessoa de uma vulnerabilidade agravada. De modo que eu quero que os senhores entendam que, normalmente, as pessoas que se superendividam, pelo que nós temos tido de exemplo na prática, são pessoas de vulnerabilidade agravada. E o que são pessoas de vulnerabilidade agravada? São pessoas pobres, são pessoas sem condições de discernimento, por serem muito jovens, adolescentes, ou com declínios de ordem psíquica, por serem idosas. Então, quando se fala de superendividamento hoje em dia, fala-se de pessoas em situações de muita vulnerabilidade. Nas palavras do ministro Herman Benjamin, de hipervulnerabilidade. E é o superendividamento atrelado à supervulnerabilidade, à hipervulnerabilidade, que eu gostaria de fazer algumas brevíssimas considerações, porque eu tenho consciência do tempo pequeno e da fala dos meus outros colegas, que não deve ser prejudicada, até porque eles têm voo de volta e não podem perder de maneira nenhuma. Então, fulcrando no tema da vulnerabilidade, eu gostaria que os senhores entendessem que, quando nós estudamos superendividamento, nós estudamos dois tipos de superendividados, especialmente. O superendividado ativo seria aquele que, pelas vicissitudes da vida e pelos reclamos de uma vida mais feliz, voltada para o prazer, voltada para satisfações, ele consome bens mais do que poderia e acaba se superendividando. E isso foi discutido ontem, trazido pelas estudantes, mostrando a contribuição de Bauman, no sentido de nós entendermos que hoje existe uma sociedade que tem muita necessidade de ter uma satisfação fácil. Mas essa situação não é tão simples assim. Essas pessoas querem ter uma satisfação fácil, muitas vezes na vida, porque a vida é dura. Então, quando nós vemos idosos, às vezes, consumindo pacotes turísticos para viajarem, é porque talvez seja o último momento na vida deles que eles tenham para gozar de alguma felicidade, de algum conforto, de algum alento, depois de uma vida de tanto trabalho. E eles fazem esses pacotes turísticos deles com os salários minguados, com salários poucos, com os salários que nós sabemos que são os salários de aposentados, salários muito defasados, ou com pensões. Então, nós vemos esse superendividado ativo, aquele que se seduz, mas ele se seduz não é porque ele é uma pessoa irresponsável, ele é uma pessoa que, num determinado momento, se sente no direito de poder ter acesso a coisas que nós, que temos uma situação financeira mais tranquila, talvez, e que temos conhecimentos educacionais que nos permitem pensar um pouco mais e não nos seduzir a ponto de nos endividarmos por uma viagem que vai ser muito feliz, mas em virtude da qual depois nós não poderemos nem nos alimentar adequadamente. Então, o problema do superendividamento, senhores, é bem trazido pelo projeto que atualiza o Código Civil. É um problema que, na forma do artigo 104A, é posto como: entende-se por superendividado o comprometimento, entende-se por superendividamento, me desculpem, o comprometimento de mais de
30% da renda líquida mensal do consumidor, com o pagamento do conjunto de suas dívidas não profissionais, exigíveis e vincendas, excluído o financiamento para a aquisição da casa para moradia e desde que inexistentes bens livres e suficientes para a liquidação total do passivo. Vejam, senhores, que a lei teve uma preocupação de colocar o superendividado como aquele que está com a sua renda comprometida para mais de 30%, com coisas que não comportam o pagamento da casa própria e pessoas que não têm outros bens para liquidarem suas dívidas. Então, que estão pagando suas dívidas, abrindo mão, talvez, até mesmo de um mínimo existencial. O que é um mínimo existencial? O mínimo existencial é difícil dizer se é casa, moradia, se é uma boa alimentação, se é saúde, se é acesso à justiça, é tudo isso, mas em que medida? É difícil que nós digamos em que medida mas deve ser na medida da dignidade da pessoa humana. E o projeto é muito feliz, porque quando ele fala de superendividamento, ele fala de uma questão muito importante. Ele diz, o superendividamento mínimo existencial nos países é chamada de teoria do mínimo vital. O mínimo existencial não contextualizado poderia ser muito, muito, muito mínimo. Então é necessário ler o mínimo existencial conforme colocado no artigo 54. Esta seção tem a finalidade 54A do projeto de lei do Senado, número 283, de 2012, que trata do superendividamento. E é aí que o artigo 54A diz, essa seção tem a finalidade de prevenir o superendividamento da pessoa física, promover o acesso ao crédito, ou seja, nós queremos crédito para a pessoa física que possa precisar dele. Mas como? Um crédito responsável, de acordo com a educação financeira do consumidor, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento do seu mínimo existencial, sempre com base nos princípios da boa-fé, da função social do crédito ao consumidor e ao respeito da dignidade da pessoa humana. Então, se fala num mínimo existencial atrelado à dignidade da pessoa humana. Eu falei, num primeiro momento para os senhores, de um superendividamento que assolaria um idoso superendividado ativo. Mas esse não é o principal perfil do idoso superendividado. O principal perfil do idoso superendividado é o perfil do idoso superendividado passivo. E o que na doutrina de consumidor nós entendemos como superendividado passivo? Nós entendemos como aquela pessoa que, por vicissitudes da vida, se superendividou. E quais são as vicissitudes da vida? Aquelas coisas que nós nunca pensamos que vão acontecer conosco, mas que num determinado momento acontecem. Por exemplo, uma separação. Outro exemplo, um acidente. Um acidente? Ora, acidentes... Quando se fala de acidentes, fala-se de idosos. Por quê, senhores? Porque os idosos têm uma peculiaridade na sua vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade da sua saúde física e psíquica. Em virtude da vulnerabilidade da saúde física do idoso, ele é mais sujeito a quedas. Ele é mais sujeito a se desequilibrar, cair e ter toda a sua atividade motora, só por exemplo, comprometida. E uma pessoa comprometida é uma pessoa que tem necessidade de maiores cuidados, que precisa de mais cuidadores, que precisa de uma atenção especial. E é essa pessoa que vai precisar de cuidadores, que vai precisar de maiores serviços de saúde e de serviços de crédito, sim.
até para pagar essas pessoas que vão lhe dar suporte para que ela continue tendo uma vida digna, de acordo com o mínimo, senhores, com o mínimo existencial. Então, essa fala minha é para despertar nos senhores o interesse pelo superendividamento, porque o projeto de lei que trata do superendividamento trata para proteger aquele vulnerável, não qualquer pessoa, mas a pessoa numa situação de vulnerabilidade, especialmente a pessoa numa situação de vulnerabilidade agravada, porque endividados estamos todos nós, superendividados estão aquelas pessoas em função de alguma fragilidade da vida, se colocaram, querendo ou não, nessa condição. E é por isso que eu gostaria que os senhores olhassem, até porque os senhores são estudantes, e eu acho importante que os senhores olhem especialmente para a parte do idoso, nas partes que se fala no artigo 54, da questão de como devem ser as práticas contratuais quando se cuida do idoso, artigo 54F, que diz no inciso 4º que assediar ou pressionar o consumidor, principalmente se idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada, para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito. Evidentemente que o crédito é serviço, mas ele foi colocado aqui para evitar discussões, que esse tipo de prática é vedada. Se houver esse tipo de prática, há ilicitude. Se houver ilicitude, há responsabilização. Um outro ponto que eu acho importante falar dentro da tutela do idoso é, de novo, o artigo 54